Então, eu dava a palavra ao Sr. Professor Manuel Braga da Cruz, que irá apresentar o livro do professor Francisco Avilés. Obrigado mais uma vez, professor Manuel Braga da Cruz, por ter vindo. Muito obrigado. Tens que mandar calado. Meus caros amigos Francisco Avilés e Manuel Medeiros, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, convidado a apresentar nesta cerimónia o novo livro do professor Francisco Avilés, devo confessar que não hesitei por um momento. Antes de mais, e em primeiro lugar, pelo autor, que muito prezo como amigo e admiro como académico, e que é hoje uma das mais autorizadas vozes quando se fala de agricultura portuguesa. Reconhecido pela academia, convidado pelas associações, consultado por agricultores, ouvido por decisores, Francisco Avilés tem sido, ao longo destes últimos anos, uma referência na economia agrária portuguesa. Mais do que isso, professor de muitas gerações de engenheiros, agrónomos, investigador atento ao pulsar da realidade nacional, europeia e mundial, a sua reputação universitária fez dele um nome a respeitar, alguém a quem não pode deixar de se prestar a devida atenção quando escreve, quando fala, quando sugere. Reservado em tempos de otimismo, encorajador em época de maior pessimismo, o seu realismo tem contribuído para uma mais correta avaliação da evolução da economia agrária. Mas, em segundo lugar, aceitei também pela Agrogés, já que a publicação deste livro coincide com a celebração dos 25 anos da sua existência, a que não posso deixar de me associar, como modesto cliente que também sou, para agradecer a Francisco Avilés e à Agrogés tudo o que deles temos recebido. Esta obra parte de uma análise da evolução económica da agricultura portuguesa posterior à adesão europeia, para concluir com um conjunto de propostas que garantam o seu desenvolvimento sustentável. Francisco Avilés começa por pôr em evidência o fraco contributo do setor agroalimentar e florestal para o crescimento da economia portuguesa nos últimos 15 anos, entre 1995 e 2011, já que o valor acrescentado bruto nem sempre cresceu e, quando cresceu, o seu valor foi sempre inferior ao PIB nacional. Como inverter esta tendência recessiva? Eis a questão. O autor analisa a evolução da agricultura portuguesa desde o começo da adesão, comparando o seu comportamento ao longo das 3 fases em que periodiza essa integração europeia. De 1986 a 1995, primeiros anos da adesão, de 1996 a 2004, que corresponde aos anos da aplicação da reforma da PAC de 92 e da Agenda 2000, e de 2005 a 2013, que corresponde à aplicação da reforma da PAC de 2003. O rendimento da agricultura portuguesa cresceu em média entre 1984 e 2012, 3% ao ano. Mais nos primeiros 10 anos, menos no segundo período, e decresceu nos últimos anos, considerados desde a reforma da PAC de 2003. No mesmo período, o produto agrícola em valor cresceu 1,7% ao ano, mais na primeira fase, menos na segunda, e decresceu também na última fase. Mas em volume, o mesmo produto agrícola decresceu a uma média de 0,6% ao ano. Esta recessão do produto agrícola em volume foi compensada pela transferência de rendimento dos pagamentos diretos aos agricultores na primeira fase
e pelo aumento do suporte gerado pelas políticas agrícolas no segundo período, e é responsável pela perda de rendimento dos produtores. O setor agroalimentar e florestal cresceu a uma média anual de 0,3% no mesmo período, mas não teve uma contribuição positiva para o crescimento da economia nacional, pois o seu crescimento foi inferior ao do PIB e até negativo nos últimos anos. Mas a agricultura foi o ramo económico que pior se comportou no setor agroalimentar. É certo que a viabilidade económica média das explorações agrícolas em Portugal aumentou entre 84 e 2012, a 0,9 ao ano, tal como a produtividade média do trabalho agrícola, que também cresceu 2,5% ao ano, devido à redução da mão de obra agrícola, o mesmo não acontecendo, porém, à competitividade, que decresceu 0,8% ao ano no mesmo período. A evolução negativa da competitividade resulta do facto de os ganhos da produtividade só terem sido suficientes para compensar a deterioração da relação entre preços agrícolas e não agrícolas, iniciada com a integração no sistema monetário europeu. A harmonização dos preços dos produtos agrícolas nacionais com os mais baixos preços comunitários e a aproximação destes aos preços mundiais, ocorridas nas transições negociadas com a adesão, contribuiu para a depreciação dos preços dos produtos agrícolas em Portugal. O mesmo acontecendo aos preços dos fatores intermédios, de que resultou uma evolução positiva do termo de troca bruto, embora sem reflexo no termo de troca líquido, que permaneceu neutro. Os pagamentos diretos aos produtores nacionais e comunitários eram, no início da adesão, 3% e 6% do valor da produção agrícola, e os pagamentos ligados à produção, 30% do total dos pagamentos. Com o desligamento dos pagamentos das quantidades produzidas e do número de animais elegíveis, e com a introdução do regime de pagamento único, verificou-se um aumento de 16% do peso dos pagamentos no valor da produção agrícola. Conclui Francisco Avilés, e cito, que as transferências de rendimento geradas pelos pagamentos diretos aos produtores passaram a assumir um peso crescente no rendimento dos produtores agrícolas nacionais, tendo-se tornado decisivas para a evolução da viabilidade económica das respectivas explorações, uma vez que contribuíram para compensar, pelo menos em parte, as perdas de rendimento resultantes desde meado dos anos 90 da deterioração dos termos de troca agrícola. As estruturas das explorações agrícolas sofreram também profundas alterações. Reduziu-se o número de explorações, sobretudo com o quase desaparecimento de explorações com menos de 20 hectares. Decresceu a mão de obra agrícola, diminuiu a superfície agrícola utilizada em cerca de 37%, sobretudo as áreas ocupadas por terra arável, que foram substituídos por prados e pastagens permanentes pobres. Estas alterações foram acompanhadas por uma expansão exagerada da produção pecuária extensiva e por um aumento da relação capital-trabalho. A produtividade da terra cresceu, medida em produção por hectare de superfície agrícola cultivada, embora a produtividade dos fatores intermédios de produção tenha tido um comportamento negativo, o que acabou por se repercutir no menor rendimento e produto agrícola nacional. Olhando para o futuro, Francisco Avilés indica-nos os fatores que irão determinar a evolução da agricultura portuguesa. Os preços agrícolas mundiais, que tenderão a ser mais elevados e voláteis,
os acordos de comércio agrícola internacional, a ronda de Doha da Organização Mundial do Comércio, as negociações com o Mercosul, a parceria transatlântica para o comércio e investimento e, por último, a PAC no horizonte 2020. Os grandes objetivos da PAC para os próximos anos pretendem assegurar o aumento dos rendimentos agrícolas, melhorar a competitividade e compensar as dificuldades de produção em regiões de risco de abandono de terras. Por outro lado, é preocupação da PAC garantir uma gestão sustentável dos recursos naturais e alterações climáticas e um desenvolvimento territorial equilibrado. Tais objetivos traduzem-se em medidas agrupadas em 2 pilares. O primeiro pilar, dos pagamentos anuais financiados pelo Fundo de Garantia Agrícola, ou seja, quer os pagamentos diretos à produção, que irão mudar e aumentar, quer os que regulam os mercados agrícolas. O segundo pilar é o dos pagamentos plurianuais cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural e pelos orçamentos nacionais, no âmbito dos programas de desenvolvimento rural, que irão conhecer igualmente um aumento visando o crescimento sustentável do setor agroflorestal em todo o território, ou seja, o crescimento do valor acrescentado e a rentabilidade económica, a promoção de uma gestão eficiente e proteção de recursos e a dinamização económica e social do espaço rural. No entanto, a verba que Portugal vai receber nos próximos 6 anos vai conhecer uma redução de 13% a preços constantes, em relação ao período de 2007-2013. Constituem desafios importantes da nova PAC o combate às alterações climáticas, com particular incidência nos recursos hídricos, e a intensificação tecnológica indispensável para a conciliação da necessidade de aumento da produção alimentar com a necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental e a estabilidade climática. No entanto, importa substituir o modelo químico-mecânico de intensificação tecnológica por um modelo de intensificação agrícola sustentável, menos dependente da utilização de inputs de origem industrial e de recursos escassos. Dado o pouco tempo disponível para apresentar um livro tão rico e multifacetado como este, permitam que me concentre nas propostas finais, pois são elas que comandam toda a elaboração do trabalho de análise anterior. Como fazer crescer de forma sustentável o valor acrescentado agrícola nacional? Esta é a preocupação central deste livro, que conduz a análise ao longo das suas páginas e que encerra as propostas estratégicas do autor. Para Francisco Avilés, a aplicação da PAC em Portugal para o sexênio 2014-2020 deve respeitar 3 fundamentais orientações estratégicas. Primeira, promover um uso mais eficiente e uma gestão mais sustentável dos recursos, solo e água, e dos fatores de produção agrícolas, agroquímico e energias. O que exige, em primeiro lugar, um uso mais preciso e eficiente dos inputs agrícolas, água, energia e químicos, mediante uma maior difusão das novas tecnologias de informação e de biotecnologia, por um lado, e um uso mais controlado deles para melhoria da estrutura e da fertilidade dos solos e aumento da capacidade de retenção de águas pelos solos, por outro lado. Tais exigências deverão constituir critérios de seleção dos apoios do PDR para 2014-2020. Em segundo lugar, esta primeira orientação estratégica exige uma reconversão das áreas ocupadas por prados e pastagens permanentes pobres
para prados e pastagens semeados. Com vista a melhorar a produtividade por hectare e merecer incentivos no PDR 2014-2020. Em terceiro lugar, as exigências anteriores pedem um reforço da investigação, da experimentação e da transferência de conhecimentos a serem também apoiados pelo PDR. Segunda orientação estratégica, assegurar uma maior valorização e uma maior estabilidade dos preços e dos rendimentos agrícolas, o que pede regulação dos mercados e gestão de riscos eficazes e também adequação de convergência para os pagamentos diretos aos produtores, aumento da concentração da oferta de produtos agrícolas e reforço das organizações de produtores, maior diversificação do tecido económico e social das zonas rurais, em ordem a complementar os rendimentos dos produtos com rendimentos não agrícolas. Terceira e última orientação estratégica, promover os produtos agroalimentares nacionais nos mercados internos e externos. E para isso são precisos circuitos de distribuição curtos e mercados de proximidade. Melhor articulação entre produção, transformação e distribuição. E incentivos à inovação e internacionalização das empresas agroalimentares. Alerta Francisco Avilés que os futuros pagamentos à produção serão desfavoráveis à eficiência e à sustentabilidade ambiental porque alteram a relação entre preços bases dos produtos e fatores de produção. Podendo provocar a opção por culturas menos competitivas a preços no produtor ou por um uso menos eficiente dos solos. No entanto, esses mesmos pagamentos à produção poderão contribuir para a viabilidade de sistemas de produção de que se espera um abaixamento de rendabilidade e assegurar a manutenção de sistemas de ocupação e uso de solos em zonas com riscos de desertificação física e humana. Conclui o autor que o que se está a propor, apesar das melhorias em relação ao passado, não vai ser suficiente para o sucesso de uma estratégia de desenvolvimento rural. O futuro crescimento sustentável do valor acrescentado nacional dependerá, por isso, de duas orientações: prioridade absoluta à produção e à transferência de conhecimentos técnico-científicos e uma muito maior seletividade nos investimentos produtivos a apoiar no âmbito do PDR. Por tudo o que foi dito, se compreende que estamos perante uma visão de conjunto sobre o passado e o futuro próximo da agricultura portuguesa, que deve ser meditada e refletida, não apenas pelos agricultores portugueses, mas por todos os que, apostados no desenvolvimento económico ou social de Portugal, compreendem e defendem o alcance e o contributo imprescindível que para ele deve dar a atividade agrícola. Agradeço ao meu caro amigo Francisco Avilés o contributo dado para esta reflexão e o privilégio pessoal que me concedeu de o ler e de o apresentar nesta cerimónia de comemoração dos 25 anos da Agrogés. Muito obrigado. Só para, antes de terminarmos, só duas palavras curtas. A primeira, obviamente, para agradecer ao Manel a disponibilidade que teve de vir aqui hoje fazer esta apresentação. O professor Manuel Braga Cruz, para além da grande amizade que nos liga, é, na minha opinião, neste momento, pelas qualidades humanas e intelectuais que tem, um dos mais prestigiados académicos portugueses e, por isso, é uma grande honra para mim e para a Agrogés ter podido contar com a sua presença nestes nossos 25 anos e agradecer-lhe também o resumo brilhante que fez daquilo que eu escrevi
que me simplifica imenso a vida quando alguém me pedir agora para eu apresentar o livro de uma forma mais curta do que aquela que eu fiz. Só um segundo aspecto que eu gostava aqui de sublinhar, de mais 2 minutos. É com enorme satisfação que eu vejo aqui na sala o professor Fernando Estácio. Para quem não conhece o professor Fernando Estácio é a grande referência da economia agrária, da política agrária portuguesa e da análise, planeamento e gestão da empresa agrícola, quer ao nível do ensino, quer ao nível da investigação. E ele é em grande medida responsável por aquilo que eu fui, mais ou menos, conseguindo fazer, eu e uma geração grande de agrónomos que se dedicaram às questões da economia agrária, fomos sendo capazes de fazer ao longo destes últimos 40, já não sei, eu tentei ver mais ou menos quando é que tinha começado a trabalhar consigo, Sr. Professor, mas foi na segunda metade dos anos 60, não é? Já havia muita gente que tinha sido influenciado por si, mas a partir desse momento, por mim próprio e pela equipa da Agrogés, que na parte dos mais séniores, todos eles foram seus alunos, eu queria lhe dizer que ficamos profundamente satisfeitos com o facto de nos ter honrado com a sua presença e ter aqui entre nós e a pedir uma salva de palmas para o professor Fernando.